Amigos da Nova Era TV, através da Unifique, nossa empresa de operadora de TV por assinatura em Lages, e também a MVA HD, a TV Serrana, com vocês que nos acompanham nesses dois canais, nessas duas emissoras, que nós iniciamos a partir de agora a nossa conversa semanal aqui do OAB na TV. Está comigo hoje Rodrigo Vedana. Rodrigo Vedana, eu poderia dizer que é da nova safra de advogados de Lages. Até o presidente da OAB, o Marcelo Menegotto, o doutor Marcelo Menegotto, me dizia, é um dos integrantes da nova safra, mas que nada, ele já tem alguns passos dados na advocacia em Lages, vem atuando desde 2013, né, doutor? 2013. Tudo certo? Final de 2013, tudo certo. Como é que está a atuação, se a gente for analisar, dos novos advogados em Lages? Como é que é iniciar a carreira na área jurídica aqui como advogado? Olha, você entrar no mercado de trabalho que é tão disputado e que tem tanto concorrência, vamos dizer assim, que pede a gente não enxerga isso hoje como uma concorrência, é um pouco complicado. Por quê? Porque você não tem visibilidade, você é proibido de fazer propaganda, então você tem que literalmente meter a cara e dali em diante dar o seu jeito, vamos dizer assim. Você tem que aparecer, mostrar o teu serviço e as pessoas têm que confiar em você ao mesmo tempo. Sendo você uma pessoa inexperiente, querendo ou não, e muitas das vezes novo, como é meu caso. Ô, doutor Rodrigo Vedana, mas existe uma linha de atuação hoje na área de direito que chama atenção, que é o fato de que hoje não existe mais aquele advogado que atua em todas as áreas. Geralmente ele se especializa em um determinado ramo. Isso faz com que, digamos assim, a própria concorrência seja menor, porque você vai ter alguns mais especializados aqui, ali, acolá. É isso? Correto. A gente chama de clínico geral, né? Hoje em dia já não tem mais muito essa possibilidade porque fica inviável realmente. Você não tem aquela preparação toda sobre uma área específica e acaba tendo dificuldades. Você focar em alguma coisa acaba te ajudando bastante a limitar a tua concorrência, como você disse. O problema é até as pessoas saberem que você está atuando naquela área. Como eu te falei que você não pode fazer propaganda, você tem que, através do teu trabalho, demonstrar. Então, no máximo do que você vai ter é uma placa dizendo advocacia na área tal e acabou. Então, acaba ficando um pouco complicado no começo, no primeiro ano principalmente, de você delimitar que você trabalha com aquilo e ser reconhecido como advogado daquela área. Muitas das vezes, os jovens advogados que entram aí na carreira e que pretendem seguir acabam, com certeza, fazendo de tudo um pouco no começo, como foi o nosso caso no meu escritório. Hoje em dia, nós já temos a maioria das ações voltadas para a nossa área de atuação, que é a área empresarial. Mas ainda temos alguns processos como inventário, área civil em geral, previdenciar algumas coisas. Perfeito. Diz uma coisa, essa questão da área empresarial, um dos focos principais da área empresarial é a questão tributária. O empresário que não buscar um assessoramento, um acompanhamento jurídico na atuação empresarial, ele tende a ter mais problemas do que aqueles que têm um assessoramento, um acompanhamento jurídico, não? Com certeza. Hoje em dia, alguns escritórios de contabilidade contam com advogados que os assessoram e que mês a mês trazem atualizações que, consequentemente, não trará prejuízos aos empresários. Mas aqui na nossa região tem uma relutância muito grande nessa questão de advogado consultivo. É muito raro você ver alguém procurar um advogado, por exemplo, eu quero uma consultiva trabalhista, já seria mais comum, mas tributário ainda é um déficit que a gente vê, que realmente eles não têm interesse, eles acham que é gasto e não têm interesse em contratar. Então, o que acontece? Nós, da nossa área, não podemos ficar sentados no nosso escritório, nós temos que realmente ir atrás e mostrar, você poderia estar melhorando aqui, se você contratasse um serviço especializado. Nesses casos, muitas das vezes o empresário realmente contrata vendo que é um benefício, e que de fato pois você antecipa as situações, você levar uma multa tributária hoje em dia, pode te levar à falência, pode acabar com o seu patrimônio, do patrimônio da empresa, pelo fato de que você não estava preparado para aquela pancada, vamos dizer assim. Então, é muito recomendável, aconselho quem não tem, procurar, principalmente se for uma empresa de pequeno porte em diante, que já tem uma movimentação financeira maior, mas a gente vê ainda a relutância de todo mundo aqui da região. Perfeitamente. Doutor Rodrigo Vedana, diz uma coisa. Na área trabalhista, por exemplo, um advogado numa empresa, ele orienta para você prevenir determinados pecados e, naturalmente, não gerar demanda na Justiça do Trabalho.
Na área empresarial, é possível fazer essa atuação preventiva para que o empresário deixe de cometer um pecado o outro e, consequentemente, sofra as consequências, tipo uma multa, como o senhor citou, doutor? É possível prever situações, por exemplo, contratos, a tua empresa vai participar de licitações, vamos supor, e ela não teve o assessoramento societário adequado, você pode acabar sendo invalidado desse certame, sendo tirado da concorrência, por faltar algum requisito do edital lá na constituição da sua empresa. Então isso interfere diretamente no teu dia a dia de trabalho. Por quê? Porque se você entrou para participar do certame, com certeza você tinha interesse em ganhar, obviamente, e dali para frente começar a prestar um serviço para a administração pública. É comum a gente ver na prática advogados que fazem essa questão societária, mas ainda de forma muito precária. Então, só a Constituição, não o acompanhamento, é claro. E lá para frente, quando tem uma situação dessa, por exemplo, falta uma atividade específica no meu contrato social, eu quero participar de uma licitação na área de TI e eu não tenho lá hospedagens de site, por exemplo, onde o edital prevê especificamente que eu teria que ter. Então, naquele caso, com certeza eu não vou conseguir participar do certame, salvo se der tempo de eu fazer uma alteração contratual na junta e dali em diante você estaria habilitado. Essa é uma questão societária que também é muito comum você ver na prática. Por quê? Porque tudo depende da constituição da tua empresa. Tudo ali está muito relacionado a como você fez acontecer e o que você delimitou que trabalharia. Entendeu? Se você me entende. Então, essa questão de contratos, principalmente, e a trabalhista, que a trabalhista é mais fácil de evitar porque é do dia a dia da empresa, né? É rotina. É rotina, mas a questão empresarial de contratos nessa área societária quanto tributária, você não vê uma aplicabilidade na hora, mas no futuro, com certeza você estará evitando gastos. O empresariado aqui da Serra tem uma visão, uma consciência nesse sentido ou espera o incêndio para depois chamar o bombeiro? Olha, é bastante comum a gente ver o incêndio antes do bombeiro aparecer, mas alguns, principalmente o pessoal mais jovem, já vem trabalhando no sentido de prevenção. Porque não é gasto. Não é gasto. Com certeza você vai ter que desembolsar alguma coisa, porque todo profissional da área do direito, advogado ou não, vive de honorários, no caso advogado ou não tem proventos, né? Aqui para mim, né? Não tem. E então é simples, você vai desembolsar ali, mas no futuro com certeza você vai ter uma prevenção de gastos que com certeza vai ser muito maior do que você desembolsou no primeiro momento. Perfeitamente. Doutor Rodrigo Vedana, diz uma coisa, a legislação tributária, ela é estática ou tem mudanças frequentes que embaralham a vida do empresário e até dos profissionais da área de direito? É a menos estática das legislações, ao meu ver. Ela está todo ano, até mensalmente, principalmente nas questões da Receita Federal, que ela emite algumas notas dizendo como proceder, e nesses casos você tem que estar atento. Por quê? Porque a legislação ela aplica seca, e a regulamentação que ela emite, ela utiliza na fiscalização. Então, se você não estiver consciente do que está acontecendo lá dentro da Receita Federal, você pode acabar esquecendo algum ponto ou outro que vai te trazer algum prejuízo no futuro. Não vamos citar caso naturalmente, mas teve recentemente, na verdade, a semana passada, o episódio envolvendo um empresário de Otacílio Costa, que ele foi preso porque devia 4.300.000 reais para o fisco de sonegação de imposto em geral. Chega-se a esse ponto aqui na região de casos de sonegação a uma altura dessa, doutor? Olha, eu nunca vi uma sonegação simples neste patamar. O que acontece é que nós temos o principal, os juros e a multa quando você é notificado. Então o principal, com certeza nesse caso, que é a dívida verdadeira, é muito menor do que os 4 milhões. Só que as notificações e multas da Receita Federal, nesses casos, passam de 100%. Então os juros correm retroativo e a multa vem de 100% para cima, geralmente, né, 80% dos casos. Por isso que ela alcança esses patamares tão grandes. A sua atuação em termos de empresa em Lages, dialogando com empresários, com investidores em geral, dá para dizer que a fiscalização da estrutura pública, quer seja da Receita Federal, quer seja da Secretaria de Estado da Fazenda, é uma fiscalização constante? É bem efetiva, muito efetiva, das áreas do governo, com certeza é a que mais funciona. Então você tem, hoje em dia, principalmente com a nota fiscal eletrônica, não tem mais como escapar, como sonegar sem que um dia apareça. Se, por exemplo, você troca informações, faz uma compra e venda com alguma empresa,
tem ali alguma atividade com ela, se ela emitir nota fiscal com o teu CNPJ e você não registrar no teu livro caixa, lá na contabilidade, com certeza você vai acabar caindo na malha, vão te pedir pelo menos explicação, se já não te notificarem de pronto para se defender. É possível que uma ação judicial reverta determinadas situações em termos de gasto com imposto? Você está pagando ou pagou determinado valor, no futuro se questione e se reverta esses gastos e consiga repatriar para a empresa? É possível, é possível. Muitas empresas, principalmente as de maiores porte, acabam pagando tributos a mais por desconhecimento. Então é muito comum você fazer aquela revisão, a auditoria que a gente chama na empresa, onde você pega nota por nota, tudo que foi pago, vê se está nos conformes com a legislação e o que você pode restituir disso, o que você pode pedir de volta. Em determinados casos, se foi pago indevidamente, você pode até se creditar em dobro desse valor. Doutor, até a título de curiosidade, quem incomoda mais o empresário em termos de atuação de fiscalização? É a União, o Estado ou o município? Cada um tem sua parcela. A gente tem tributos da União, estadual e municipal. Cada um dá sua mordida. Isso, cada um dá sua mordida. O que é mais comum, principalmente para quem trabalha com mercadorias, são demandas de ICMS, que você está todo o tempo enviando e recebendo de algum estado, e tem se você acredita de uma nota, não se acredita, como é que se é diferido, se não é, tem todo um detalhe, todos vários detalhes que acabam interferindo na operação. Então você tem que realmente conhecer do que você está fazendo para não acabar ocasionando passivo. Nesses casos de ICMS, pelo menos aqui no nosso estado, eu vejo que é uma maior incidência. A questão do imposto de renda é um pouco mais tranquila porque muitos fazem sobre lucro presumido. Então você vai lá, presume tanto e paga por uma alíquota X, que seria do teu lucro de tanto a tanto, e mais tranquilo. Mas na questão de ICMS, principalmente, a gente vê que tem uma grande quantidade de demanda. Nós temos percebido, até alguns colegas de direito e de advocacia comentam sobre a demora em alguns processos. Vai para o Tribunal de Justiça, por exemplo, fica 3, 4 anos um processo lá sem ter um movimentozinho sequer. Como é que é o fluxo em termos de comarca de Lages, tanto na Justiça Estadual quanto na Federal? A coisa flui um pouco mais? Olha, a nossa vara federal daqui ela é bem célere. Você, num juizado especial, onde são casos de menores valor, você provavelmente não vai demorar mais do que 7 ou 8 meses para ter uma sentença, mas você ficar à mercê do judiciário é uma dívida que não tem prazo, como se fosse. Você não sabe quando vai receber, como vai receber, se vai demorar 1 ano, se vai demorar 2, então é bem complicado. A questão do estadual fica difícil de te dizer, do fórum estadual aqui da comarca. Por quê? Porque nós temos várias varas dentro do nosso fórum, né? Então, algumas funcionam melhor, outras funcionam pior, isso é natural. Teve uma greve recentemente, então eles estão muito abarrotados de serviço, tudo isso pesa, eles têm que dar conta do que tinha na época da greve e do que está entrando. Nós temos hoje uma demanda, um fluxo muito grande entrando, muito menor do que realmente é despachado pelos juízes, sem contar aquelas causas mais complexas que demandam tempo e provavelmente vão ficar paradas mais um pouco, porque demandam um estudo mais aprofundado do profissional que está lá se dedicando em cima daquilo. Mas, no geral, aqui, para o nosso estado, a gente ainda tem uma justiça comum também bem célere. Tem lugares que é bastante demorado e aqui vamos supor que seja um caso de intermediário. Nós temos casos até em Lages de empresas que percorrem o caminho da recuperação judicial. É um caminho com volta? É possível oxigenar uma empresa que dá uma tropeçada e ela voltar a tocar a vida? É possível, mas a recuperação judicial seria o último das instâncias. Quando você tenta fazer uma recuperação dentro da tua empresa, contrata consultoria, faz auditoria, tudo no sentido de baixar custos, tentar aumentar a receita para fechar as contas, assim como o governo faz na crise fiscal, como está acontecendo aí hoje em dia. Mas quando chega na situação de recuperação judicial é porque realmente a situação é complicada, a empresa está passando por dificuldades graves, não consegue pagar credores básicos, que seriam os que ela precisa para trabalhar, realmente precisa para funcionar, para abrir as portas, que são os fornecedores. Então, nesses casos, é difícil você ver uma empresa se recuperar. Ou, se ela se recupera, acaba demorando aí 10, 15, 20 anos. Alguns planos judiciais, inclusive aqui da comarca, têm esse prazo de pagamento de credores, 25 anos. Estão operando, mas ainda assim as contas não vêm bem e não tem uma previsão imediata de melhora. É bastante difícil você recuperar uma empresa nesse ponto.
Perfeitamente. Este é o OAB na TV, nosso programa semanal aqui, onde a gente sempre traz um profissional da área de direito para discutirmos assuntos do dia a dia que tem a ver exatamente com a rotina de empresas, de escritório de advocacia, com o dia a dia também do cidadão em geral. Estou entrevistando hoje o Dr. Rodrigo Vedana. Eu queria saber dele o seguinte: essa questão de uma crise institucional existente no país, com reflexos em vários setores. Ainda nessa semana tivemos o dólar batendo no patamar dos R$4, valor que desde 1999 não se registrou. Essa crise, doutor, ela interfere na rotina, na vida das empresas, fazendo com que haja necessidade de um acompanhamento jurídico também? Com certeza. Agora, mais do que nunca, é hora de planejar, principalmente na questão tributária. O governo vai apertar, vai criar novos impostos, ou vai majorar os que já existem, no sentido de arrecadar. A tua empresa tem que estar preparada para isso, você precisa de um profissional que planeje, que faça realmente ali um estudo com você, de onde você quer chegar e como você vai fazer para atingir aquilo nesse período de crise, para que não seja pego de surpresa, principalmente. Porque o pior momento de uma empresa é quando ela é pega de surpresa e vem a notificação, como você falou, alguns milhões às vezes, e realmente não tem caixa, a situação é de crise no país, você já está com a venda reduzida, comparado com o período do ano passado, no mesmo período. Então, o planejamento hoje, a estratégia do negócio, principalmente na área tributária, na área do direito, fora a parte econômica da empresa, seria de muito valor nesse período de crise. Crise também a gente pode enxergar hoje como uma oportunidade. Então, se você conseguir se destacar em alguns pequenos detalhes, talvez você sobreviva e saia até mais forte. Essa questão dessas notificações da Receita Federal em função de imposto, do ITR, por exemplo, também atua nessa área, doutor? Sim, atuamos. Na defesa dos castigados pelas multas? Sim, tributária tem vindo umas multas bem pesadas, inclusive, né? Sim, tributária nós fazemos bastante na área pessoa física também, além de empresas. Aqui em Lages tem acontecido que mudou o plano diretor, então tem algumas discussões justamente sobre ITR, porque uma vez o que era área rural, hoje em dia a prefeitura considera como IPTU, como sendo área urbana. Afinal de contas, o perímetro urbano de Lages vai até Índios, até o distrito de Índios? Olha, não vou saber te dizer com precisão. Porque no mapa está dizendo que vai, mas aí aquele pessoal ali teria que pagar IPTU, e no entanto a ITR é uma coisa... Você teria que dar uma olhada no plano diretor da cidade para ver o que a prefeitura considera hoje em dia como área não rural, área de cidade. Só que o que acontece? Muitas pessoas moravam próximo à cidade, mas era área rural, a vida inteira recolheram ITR. Então a gente está buscando, junto à Justiça, consolidar o entendimento de que o ITR tem que ser pago e não o IPTU. Já temos algumas decisões nesse sentido, mas ainda não é nada muito pacífico. Tem bastante discussão aí Brasil afora, então não dá para eu te dar aqui uma certeza de que aquilo vai ser cobrado. Mas o que acontece na prática é o seguinte: você está lá na tua área rural, em tese, e a prefeitura simplesmente muda o teu carnê para IPTU, você começa a ter que pagar IPTU, que o preço é muito mais elevado. Obviamente você não vai concordar com isso, então você vai ter que fazer o quê? Uma prova de que você usa aquela área como área rural. Esse é o principal fator que vai fazer com que o juiz entenda que você realmente devia recolher ITR e não IPTU, seria a exploração da área como fins rurais. Por exemplo, você tem a criação de gado, que pese ser perto da cidade, você é um produtor rural, você tem aquilo ali como um sítio, não como às vezes a residência da pessoa mesmo, mas não necessariamente porque está na cidade ou não. Então, é uma discussão que tem acontecido bastante, a gente tem pego alguns casos no nosso escritório nesse sentido, e fica o interesse aí do pessoal que quiser procurar, porque realmente não tem assim, uma estratégia, vamos dizer, para você se evitar. Realmente é a prefeitura que delimita e você tem que obedecer ou discutir judicialmente. Não está no papel, não está no mapa uma coisa definitiva. É preciso argumento e a partir dele tentar interpretar o que é que o plano diretor pode ser alterado, né? Então, cada vez que ele é alterado, tem as áreas específicas, mas elas vão sendo alteradas. Por exemplo, como tu citou o Índios até tempo atrás era rural totalmente, era afastadíssimo da cidade. Hoje em dia já faz parte da saída que até perto, ali próximo, tem residências. Então fica aquela dúvida sempre. É verdade. Ô, doutor Rodrigo Vedana, o senhor comentava comigo que está fazendo especialização em Curitiba. Qual a importância e a necessidade do advogado que vai chegando gradativamente ao mercado buscar essa atualização, essa especialização, até para se sintonizar em termos de área que está atuando? Olha, hoje a faculdade nos prepara para o básico, podemos dizer assim.
Você sai de lá como um clínico geral, que a gente já comentou aqui, sabendo um pouco de cada área. Vai do profissional, do advogado, principalmente, como é o meu caso, que está saindo da faculdade, buscar um aprofundamento realmente. Você vai estudar, no meu caso, direito empresarial, para saber, para se antecipar aos assuntos que estão na moda, vamos dizer, naquelas áreas, e também saber, por conta de consultorias que você presta, como orientar o teu cliente, para que lado você vai, como você faz. Porque na faculdade a gente tem muita teoria e pouca prática. Muitos desses cursos, principalmente os de MBA, acabam te preparando para o dia a dia, para procedimento administrativo, para coisas que parecem bobas no primeiro momento, mas que influenciam totalmente no dia a dia de uma empresa. Se você faz um procedimento errado, vai ter consequências. Vai te atrasar alguma coisa, vai te atrasar a oferta, a botar um produto na praça, por exemplo, alguma coisa assim. Então, é bastante importante que o profissional que deseja realmente trabalhar com uma área específica já saia procurando se especializar, porque com certeza vai ter uma facilitação da vida em 80% aí no dia a dia de trabalho. Essa sua visão, ela é compartilhada por outros profissionais também? Eu acredito que seja compartilhada. Eu posso dar aqui o exemplo do meu sócio, que também já cursa o direito tributário da Unibet em Florianópolis. E a gente conversando fala, meu Deus, como isso me abriu a cabeça. Eu era totalmente leigo em alguns determinados assuntos que agora eu já posso dar uma opinião. Claro, ainda não muito expressiva, preciso aprofundar muito mais, a gente está só começando, mas já é alguma coisa que, para não falar bobagem, vamos dizer assim. Porque muitas das vezes você acha que sabe e quando vai ver você realmente está equivocado. Perfeitamente. Esse é o Dr. Rodrigo Vedana conversando conosco no OAB na TV. Para fechar, naturalmente, eu vou pegar o endereço dele, né? Você que nos acompanha em casa, de repente se interessou sobre algum assunto, vou pegar o endereço do escritório. Onde é que está situada a estrutura? Nós estamos situados na Rua Coronel Córdova, 458, no edifício comercial Azteca, na sala 702. Quem quiser é só procurar, fica à vontade, serão muito bem recebidos e atendidos pela nossa equipe. Porque já que o advogado não pode fazer propaganda, né? Pelo menos tem que dizer onde é que atua. Qual é o endereço para poder, de repente, em cima de algumas ideias interessantes como essas que o Dr. Rodrigo compartilhou aqui, despertar o interesse de uma pessoa ou outra em buscar mais informações. Está aí, então, ali no edifício Azteca. Sala 702. Sala 702. Doutor Rodrigo, obrigado pela sua participação no OAB na TV. Muito obrigado pelo convite. Que bom ver advogados, eu nem posso dizer iniciando, mas atuando já e com a desenvoltura como a sua. Muito obrigado pelo convite aí da OAB TV. Eu fico muito grato, né? Fui pego um pouco de surpresa realmente, mas que bom que a gente pode estar aqui participando. Perfeitamente. Foi o presidente da OAB, o tio Benda, que a gente chama, o Marcelo Menegotto, que escalou o doutor Rodrigo Vedana para essa prosa conosco aqui nessa semana, até para a gente ficar sintonizado sobre os assuntos do dia a dia, principalmente nessa área empresarial, voltada mais à questão tributária, inclusive, porque vem fervendo, né? Vem fervendo, a gente está vendo aí a coisa pegando fogo, principalmente lá em Brasília, no Congresso. A Dilma está com fome. E a qualquer momento a coisa pode explodir, pode aumentar tributo, pode criar novos, que nem eu falei, então você tem que estar preparado, realmente. Porque o empresariado sabe que o dia a dia é puxado, se você não está preparado, você leva uma rasteira, te puxa no tapete realmente, e muitas das vezes ainda é o governo que deveria ajudar, em tese. É o governo que deveria ajudar, é ele que está... Ele que acaba tirando, vamos dizer, dá com uma mão e tira com a outra. Perfeitamente. Gente, então para a Nova Era TV, através da Unifique, empresa de TV por assinatura de Lages, e também pela MVA HD, a TV Serrana, nós apresentamos essa conversa com o Dr. Rodrigo Vedana aqui no OAB na TV dessa semana. Semana que vem a gente se encontra aqui novamente para mais prosa na área jurídica. Um abraço a todos e obrigado pela audiência. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Caros amigos, estamos aqui numa perspectiva de encontro para responder perguntas aos nossos internautas. Josildo Ramalho de Souza: posso desenvolver minha mediunidade mesmo estudando sozinho? Eu já li muito a respeito e mesmo sozinho já aprendi e melhorei muito. Sinto que posso desenvolver minha mediunidade.
pois tenho alguns pressentimentos e sonhos que me dão certos alertas. Tenho muita vontade de estudar e participar de reuniões espíritas, mas não tenho oportunidade onde moro. É sempre de bom tom que se faça o estudo da mediunidade. A mediunidade é uma faculdade que está disponível pela uma sensibilidade orgânica e para um bom exercício competente e adequado da mesma é necessário estudar. E estudar numa base que fundamente adequadamente a compreensão do que ela é, para o que ela serve e como se pode exercê-la adequadamente. Na perspectiva espírita, o livro dos médiuns é esse compêndio que trata da mediunidade com muita profundidade e com muita lucidez, respondendo, portanto, essas questões que eu levantei em torno da mediunidade. Eu sugeriria a você, Josildo Ramalho, que buscasse um grupo a fim de que pudesse fazer o exercício da mediunidade. Exercitá-la sozinho não é de bom tom. Precisamos ter alguém que possa estar mediando. O ideal é um grupo que estude e permita o treino da mediunidade, procurando-a desenvolver e educá-la. Na perspectiva espírita, a mediunidade é uma faculdade que você treina, educa, dando um sentido positivo, um sentido para o bem. Se você faz isso, é de bom tom que está num bom caminho. Então, eu sugiro que você se aproprie de um grupo. Isso fará toda a diferença nesse segmento, desse bom começo que você já estabeleceu.